Fala galera, tudo bem? Terceiro episódio hoje do nossas perguntas e respostas. Meu nome é Rafael, eu sou professor da Escola de Fotografia aqui da F-Stop, de São José dos Campos. E, bom, eu queria começar pedindo aí a nossa primeira pergunta aqui pro nosso assistente. Vamos lá. Por que algumas lentes têm um anel vermelho em volta delas? Pessoal, as lentes da Canon, elas identificam as lentes de luxo, vamos dizer assim, as lentes tops, com esse anel vermelho. Esse anel vermelho, ele representa que a lente ela tem uma qualidade a mais. Normalmente, ela tem vidros melhores e provavelmente os elementos ópticos dela não são só de vidro, né? Mas também incluem aí cristais, né? Que dão uma nitidez assim fantástica. Além disso, algumas lentes desse tipo, nas novas tecnologias, contam com um segundo motor de foco dentro delas, que faz o foco do foco, ou seja, ela faz uma correção do foco que ela acabou de fazer no automático. Né? Então, é uma tecnologia bem legal, essas lentes elas representam o que a Canon, principalmente, tem de melhor. Em outras marcas, normalmente, você tem ali um anel dourado. A Nikon ela representa as lentes de luxo dela, vamos dizer assim, a lente top, com um anel dourado, tá? As lentes que têm um anel prata, né, elas têm um anel, vamos dizer, cromadinho, elas são lentes mais simples, né? Então você pega as lentes do kit, algumas lentes de entrada, principalmente as lentes EFS, né? O que são lentes EFS? São lentes que possuem exclusivamente o encaixe delas, né, é exclusivo para câmeras semi-profissionais, né? Então essas lentes normalmente elas têm um anel cromadinho, né, em volta delas, no lugar onde fica o anel vermelho nas lentes mais tops. Próxima pergunta. Nós falamos muito de Canon e Nikon, né? Mas e as outras marcas? Bom, qual que é a vantagem de você ter uma marca comercial, né? Então, como a Canon, Nikon? A acessibilidade a equipamentos. Então, às vezes você está precisando de uma lente, né? A escola, por exemplo, aqui de São José dos Campos e outras unidades também alugam lentes. Então, se você tem uma câmera da Canon, provavelmente você tem acesso facilitado a essas lentes e câmeras e tudo mais. Né? Isso Canon e Nikon são marcas mais comerciais, então o seu amigo ele pode te emprestar e outras coisas do tipo. Agora, você tem lá uma Samsung, né? Elas têm câmeras também. Só que quantas pessoas da grande maioria tem uma lente da Samsung? Eu acredito que muito pouco, então é mais difícil de você ter esse contato. Por isso que eu recomendo sempre essas marcas mais comerciais. Então, além do preço mais acessível, né, você tem ali uma facilidade na hora de encontrar esses equipamentos. Eu acho que é válido, né, por conta de tudo mais, de manutenção, assistência técnica e outras coisas do tipo, tá bom? Próxima pergunta, senhor Danton. Em fotos, quando o sol está atrás, né, então em fotos contra a luz, dá para não deixar o fundo todo estourado? Isso acontece bastante, né? Então você vai tirar uma foto lá, né? Aí você quer o rosto da pessoa iluminado, igual está aqui, e o fundo também, né? Então é uma dificuldade. Tem duas formas de você fazer isso, tá? Isso inclui, eu acredito, que uma outra pergunta que tem aí em frente. Mas é o seguinte, você pode primeiramente fazer com flash. Você utilizando o flash ele vai fazer com que a frente seja iluminada e o que está atrás também fique com a iluminação correta. Então você só joga a quantidade de luz necessária para iluminar o rosto da pessoa, o corpo da pessoa que você esteja fotografando. Agora, você está sem flash, você falou, não levei flash, o que eu faço? Tem uma técnica em fotografia chamada HDR. O HDR consiste em tirar 3 ou até mais fotos e você fazer uma montagem do que tem de melhor na primeira, do melhor da segunda e do melhor da terceira. Então você vai tirar 3 fotos, uma com o fundo estourado e o rosto da pessoa bom, você vai tirar uma segunda foto que ambos não estejam tão assim equilibrados, então o fundo está claro também e o fundo está claro e a frente também vai estar um pouquinho claro. E a terceira você tira com o fundo normal e o rosto da pessoa escuro. E aí em ferramentas como Lightroom e outras ferramentas de edição você tem a função HDR ou a função mesclar, né? Tem vários nomes para ela e você pode fazer isso para tirar essas fotos também, caso você não tenha flash, tá certo? Próxima pergunta? Um momento.
Ouvi falar que não posso usar a abertura máxima da... Normalmente os fotógrafos tendem a usar uma abertura um pouquinho mais fechada para garantir uma nitidez um pouquinho melhor. Tá? Então, por exemplo, você quer às vezes aquele detalhe, aquela textura bonita na pele, né? Tipo, uma foto que eu acho muito bonita, em preto e branco, da foto da mão de um idoso, assim, sabe? E você vê as marcas, às vezes, da vida e tudo mais na mão. Isso é muito legal de você conseguir. E você não consegue, com uma abertura máxima, uma presença tão grande dessa textura. Acontece que quanto mais você fecha a abertura, mais nitidez você ganha. Você abre mão de desfocar um pouquinho o fundo, tá? Então, quando você vai fechando a sua abertura, o fundo ele fica menos desfocado. Mas você também ganha nitidez, entendeu? Então, você consegue pegar uma nitidez maior. Por isso, né, vamos supor, teoricamente, tá? As marcas que fazem as lentes, elas fazem uma abertura tão grande, vamos supor que você compra uma 50 1.2, né? Ela é super cara, mas também é aquela lente de luxo que a gente falou agora há pouco. Você comprou essa lente 1.2. Se você usar 1.2, você vai ver que você não tem um resultado tão bonito quanto se você usar um f2.8 ou f2 mesmo. Né? Você vê que a nitidez, a beleza da foto ela fica muito aumentada quando você fecha um pouco mais do que a abertura máxima, entendeu? Então, existem gráficos de análise, de ficha técnica que você pode analisar antes de comprar uma lente, para você saber qual que é a maior faixa de nitidez dela. Isso tudo está escrito. Tem gráficos mostrando a distorção, né? Então o quanto ela distorce, tem gráfico mostrando a distorção das cores, né? A dispersão das cores que aquela lente tem. E também mostra para você qual seria o ideal da abertura, entendeu? Então é uma lente que você sabe, você compra uma lente 1.2, mas você vai saber que o máximo que você vai poder usar ali é o 2.0, 2.8. Vale a pena dar umas pesquisadas nessas informações, são fichas técnicas da lente, né? Normalmente em estudos mais avançados da lente aí você encontra essa informação. Próxima pergunta. Por que quando usamos o flash aparece olho vermelho? É uma ótima questão, né? Então você está lá fotografando, você tira a foto, fica aquele olhão vermelho, né? Para quem não sabe, primeiramente isso dá para tirar facilmente em ferramenta, tá? Então você pega lá no Lightroom, ele tem uma ferramenta só disso. Você clica lá, retirar olhos vermelhos, você clica em cima e ele tira. Mas o resultado disso, né? O porquê que isso acontece, vamos dizer assim, a causa, porque a pupila dilatada, né, quando ela está num ambiente mais escuro, e normalmente quando você está usando flash, teoricamente você está num ambiente mais escuro, ela fica super dilatada, e quando a luz do flash atinge, ela atinge também a retina, né, o que faz com que os glóbulos vermelhos do seu olho sejam refletidos ali no caso a pupila, né, ali na região da pupila. Então fica o olho vermelho presente na foto, e isso é uma coisa evitável. As câmeras têm primeira função redução de olhos vermelhos. O que é isso? Você pode ativar no menu, né? A maioria das câmeras se ativa no menu, e você tem uma luzinha laranja que sai da lateral da câmera, um LEDzinho, que ele lança no olho para a pupila retrair e você não ter esse efeito. Outra coisa é a função do flash. Se a câmera não tiver, você pode utilizar a função do flash. Na câmera também se encontra lá redução de olhos vermelhos no flash. O que o flash vai fazer? Ele vai disparar uma cortina de luz antes de disparar de fato. Aí esse disparo que ele dá antes retrai a pupila da pessoa, sai a foto e você tem aí um resultado bem melhor. Agora, outra coisa muito importante é se você fotografar um recém-nascido e coisas do tipo, com algum tipo de flash, cuidado para não jogar no rosto da criança um flash muito forte, mas algum tipo de luz, e você vê que em vez de sair o olho vermelho, o olho ficou branco, toma cuidado, avisa a mãe que pode ser um problema sério. Pode representar para a gente um retinoblastoma, tá? Um tipo de câncer na retina da criança, que pode salvar a vista da criança caso você descubra isso com antecedência. Então, é uma função interessante, né? Uma coisa interessante para o olho vermelho, assim, né? Que pode salvar uma vista aí, né? Uma vida de uma criança inteira. Próxima pergunta. Como ter mais nitidez nas minhas fotografias? Bom, gente, a gente acabou de comentar esse caso, né? Então, por exemplo, você tendo uma abertura um pouquinho mais fechada, normalmente adquire-se mais nitidez. Então, por exemplo, você está tirando foto, você está dando aquela ampliada nela assim e ainda está saindo sem nitidez, né? Então, o que você vai fazer? Você vai ter que fechar um pouquinho mais a abertura. Ah, mas Rafael, vai ter que subir mais o ISO, ou vai ter que diminuir a velocidade. Sim, tá? De fato, quando você fecha a sua abertura,
você acaba, como é que eu posso dizer? Você acaba perdendo luz, né? De verdade, você acaba perdendo luz. Então você vai ter que usar uma luz auxiliar, né? Você pode usar um flash ali para compor, ring light, outra luz externa, né? Para resolver esse problema e conseguir fechar a abertura, ou realmente colocar no tripé e diminuir a velocidade. Se a coisa estiver em movimento, claro, não dá para diminuir tanto a velocidade assim, então você vai ter que aumentar o ISO. O ISO ele custa ruído para a gente? Custa, mas a maioria das máquinas elas têm uma faixa aceitável de ruído, né? Então você joga até o ISO 200, 400, ainda não tem tanto ruído assim, tá? Claro, isso depende da máquina, né? Se você pega uma máquina mais avançada, né, uma máquina mais profissional lá, ela vai ter um ISO que pode chegar ali a 52 mil, a 40 mil. O caso da 6D, né? A 6D Mark II da Canon, ela tem um ISO máximo de 40 mil, né? Comparado a uma T7 que tem um ISO máximo de 6.400, né? Então é muito mais ISO. Você usando o ISO alto nessa máquina, né? Usando o ISO ali 1.600 até, você ainda não tem ruído, você não precisa de nenhuma redução, ela é muito pouco ruído, né? Então você consegue ter bastante luz, bastante nitidez e pouca perda de qualidade. Então, mais um motivo aí, né? Claro, você tem uma lente mais aberta, também te ajuda, porque você não vai precisar, numa lente que é f5.6, por exemplo, a lente do kit. Para você ter nitidez nessa abertura, você vai ter que usar o f8, talvez até mesmo o f11. Isso é muito escuro. Agora, numa lente 1.2 que eu falei para vocês, ou numa lente 2.8, vai, que é mais a realidade. Numa lente 2.8, você usando o f4 ou até mesmo o f5.6, né? Já tem muita nitidez, né? Claro que se você usar o f8, né, ele vai aumentar ainda mais, mas tem também um máximo, tá? Não acho que você jogando toda a abertura lá f22, f32, você vai conseguir mais nitidez. Não é esse o caso. Ela tem uma faixa, né? O que representa pra gente uma curva. Maior nitidez, depois começa a cair. Mais uma vez, recomendo o estudo da lente e vocês vão descobrir aí qual seria o caso, qual a melhor abertura para você usar para adquirir mais nitidez, tá bom? Vamos para mais uma pergunta. Bom, o flash. O flash é uma ferramenta necessária durante o dia? Gente, isso é uma questão importantíssima. O flash é uma ferramenta para ser usado o tempo todo. Ele dá muita nitidez na sua imagem. Tá? Então você joga o flash, você vê que ele congela perfeito a pessoa, mesmo se ela estivesse mexendo, né, em velocidades não tão altas. Você tem o flash, ele consegue iluminar uma cena e você pode compor com o flash. Talvez o Danton consiga aqui, né, eu vou acompanhando com ele, alguns exemplos do flash atrás da pessoa, né? Eu aposto que você já viu esse tipo de foto assim, tipo da Andrea, sabe? A Andrea Russo, uma fotógrafa aqui da nossa região, ela é uma fotógrafa experiente nisso, né? Em luz criativa. E ela usa o flash não só para iluminar a cena, ela usa o flash para compor a imagem dela de forma assim a deixar você boquiaberto, né? Enquanto a gente conversa aqui, ele vai procurando a imagem pra gente ali, ele compartilha a tela com a gente aqui, né? Então, gente, usem sim o flash, tá certo? Mesmo durante o dia. O flash ele pode ser usado de tantas formas diferentes, né? Então, se você pegar, ele vai abrir a foto aqui pra gente. Da própria Andrea. Da própria Andrea Russo, tá? Eu recomendo vocês seguirem ela lá depois. O Instagram dela é Andrea Believe. Dá uma olhada aí, gente, no trabalho dela. Olha aí, tá vendo? Então, ela usou o flash atrás da pessoa com o intuito de causar outro efeito. Então, tem gente que fala assim, o flash não é legal de se usar. É legal, tá? Porque você consegue efeitos bem legais aí, diferentes com ele. Você não precisa usar o flash em cima da câmera, né? O flash ele pode ser usado fora da câmera como uma forma de estúdio móvel. Então, tem equipamentos que você compra, como a cabeça de flash, algum suporte para tripé no flash, que você coloca o softbox dentro, né, desse suporte e o flash dentro do softbox. E aí você tem um estúdio móvel, né? Você pode levar para qualquer lugar, ele dispara remotamente, né, com um rádio flash, um equipamento muito legal de se usar aí, né? E bom, você também pode ter o flash como uma ferramenta igual essa, né? Que serve para você fotografar com ele atrás, dando um efeito totalmente diferenciado e criativo para sua foto. Tá? Então não acho que é uma ferramenta só para usar à noite. Naquela questão do contraluz, você já viu que ela é útil, né? Na questão de
foto criativa, né? Você usar o flash atrás, é tudo útil. Tá certo? Então o flash é uma ferramenta legal, todo fotógrafo devia ter. Com certeza, também recomendo acompanhado de um rádio flash. O que é um rádio flash? O rádio flash ele é um equipamento que serve para você disparar o flash remotamente. Ele vai em cima da câmera, dispara um sinal, o flash recebe e dispara. Né? Então é uma ferramenta muito legal de se utilizar. Eu uso bastante também. Outra coisa que o pessoal faz aí que eu acho interessante usar também é usar mais de um flash. Né? Então você usando vários flashes dentro de uma mesma foto, você tem mais resultados ainda. Quando eu fotografo, eu uso 2, 3 flashes no mesmo evento, porque assim eu garanto a luz uniforme. Além de não precisar ficar trabalhando tanto, né, fazendo fotometria o tempo todo, a foto fica perfeita. Então eu recomendo também ter muito mais de um flash. Tem várias formas de fazer isso aí, tá bom? Em média, quanto custa um flash? Uma pergunta aqui, em média, quanto custa um flash? Olha, para você escolher um flash, a gente fez um vídeo falando sobre isso, depois você pode acompanhar lá. A gente tem um flash da marca, vamos supor o flash, ele é um pino que ficava no meio ali, que servia somente para isso, só para disparar o flash. Eles foram lá e tiraram, com o intuito de poder usar a flash original da Canon. O que não deu certo, porque a Yongnuo atualizou e está funcionando. Agora, a Yongnuo, ela tem tomado bastante espaço aí na fotografia e ela é um flash muito mais em conta. O flash da Canon original, ele custa entre R$ 1.400 e R$ 3.500. Um flash paralelo, que seria o Yongnuo, tá? Que eu não estou dizendo que ele é ruim não, é um ótimo flash. Ele custa entre 350 até no máximo R$ 800, dependendo do modelo. Né? Então é um modelo muito mais em conta, eu acho que vale, super válido. Né? Eu utilizo bastante o Yongnuo e nunca tive problema com isso. E fica muito mais em conta que o da Canon, acho que vale bastante a pena. Vamos mais uma pergunta. Em fotografias de estúdio, você recomenda alguma marca de tocha específica? Para você que está começando e não sabe o que é uma tocha, a tocha ela é um equipamento utilizado no estúdio, tá certo? Ela é tipo um flash, mas não é um flash, ela tem uma luz de flash também. Ela é chamada de tocha por conta de ela ser ligada na tomada, enquanto a maioria maçante dos flashes é ligado a pilhas, né? Raramente tem flash a bateria, tá? Essa é uma pergunta para vocês aí. Não tem flash a bateria, até tem, mas eles não são tão bons assim não. Bom, a tocha ela é ligada na tomada, então ela pode funcionar por várias horas a fio. Né? Ela é utilizada em estúdio porque ela é muito mais potente que um flash, né? Muito mais potente. Chega a ser ofuscante em muitos casos, né? Até tem que tomar cuidado para você não ofuscar o modelo, quem você estiver fotografando, mas ela é bem legal de se utilizar. E, bom, eu vou deixar aqui duas marcas que eu utilizo bastante, tá? Que eu recomendo. A primeira delas é essa que vai aparecer aí para vocês, que é a Godox, tá? Esse modelo ele não é tão conhecido, mas a Godox é uma marca muito legal para tocha. A gente utiliza nos estúdios das escolas e, bom, é muito interessante, é uma tocha que nunca deu problema pra gente, é uma tocha bem completa e duradoura, tá? Só que ela vamos dizer assim, ela é Yongnuo de uma outra marca, tá? Que é a Makko, tá? M-A-K-K-O, Makko. A gente vai colocar aí na tela para vocês, espera aí. Ela é caracterizada, pessoal, por um corpo laranjinha, tá? Diferente da Godox, normalmente é preta com detalhes ali laranjas. A tocha Makko ela é diferentinha, a gente está colocando na tela aí para vocês. Ela é normalmente muito mais cara do que a tocha da Yongnuo e não tem uma qualidade tão maior para justificar um preço tão mais alto. Tá? E o pessoal fala muito bem dela, né? Fala muito mal da Yongnuo e fala muito bem dela. Eu acho que é o contrário. Tá? A Godox ela é muito boa, tá? E tem dado muito certo para a gente também. Então vamos falar de preço, tá? Se caso você quer adquirir uma tocha aí e está pensando em adquirir ela aí, como você vai escolher? Primeiro você tem que saber o tamanho, tá? Do seu estúdio. Se você tem um estúdio pequeno, você não precisa de uma tocha tão potente assim. Você pode ter uma tocha um pouquinho mais simples, né? Que seria um modelo com um número menor, vamos dizer assim, tá? Quanto menor o número, normalmente ela tem menos potência. Aí você vai escolhendo o preço. E os da Godox, a faixa de preço varia entre R$ 800 e R$ 1.600. Lembrando que isso inclui somente a tocha, tá bom? Não inclui o tripé e outras coisas como acessórios como softbox, né? Como panelinha e outras coisas do tipo.
A da Godox, né, a Godox OS, a da Macro, ela parte de mais ou menos R$ 1.500, chegando a 3.000, até mais que isso, tá certo? Qual a diferença entre o Photoshop e o Lightroom, né? Muita gente me pergunta isso. Não, mas eu ouvi falar que é o Photoshop que faz foto, o que acontece? O Photoshop, pessoal, ele é uma ferramenta normalmente utilizada para manipulação de imagem, ou seja, ele é feito para você mudar a forma do rosto, dar uma emagrecida, tirar um elemento que você não queira lá. Por exemplo, né? Você tirou uma foto, você é uma lata de lixo lá no fundo, a única coisa que está estragando a sua foto. O que você faz? Você usa o Photoshop, você consegue tirar com muito mais facilidade. Agora, uma ferramenta legal de tratamento de imagem é o Lightroom. O que é tratar uma imagem? Quando você tira uma foto da máquina, ela tem os arquivos possíveis RAW e o JPEG. Se você normalmente, né, fotógrafos tiram a foto em RAW, o RAW ele permite que você faça edições diversas nele. O que inclui você melhorar ali a exposição, o realce, sombras, pretos, brancos, cores, o que você quiser. Né? Então ele é uma ferramenta para isso, para você mudar exatamente esses detalhes. Né? Ele não é uma ferramenta que consegue mudar o rosto de uma pessoa, transformar uma pessoa igual o Lightroom, o Photoshop faz. Apesar de que o Lightroom, né, o nome completo dele, o Lightroom que nós fotógrafos usamos, é o Adobe Photoshop Lightroom Classic. Né? E ele é um braço do Photoshop, ou seja, ele é parecido com o Photoshop, o layout dele é parecido, só que a função dele é outra. Então, para tratamento, a facilidade que você tem no Lightroom é muito maior que no Photoshop. Agora, para a ferramenta de nitidez, essas manipulações que você faz, realmente o Photoshop é diferente, tá? Então, eu indico mais o Photoshop nesse caso. O ideal mesmo, né, quando você baixa o programa lá no site da Adobe, né, ele é um programa que você compra uma licença, então você não pode sair baixando, você compra uma licença dele. Você tem lá o plano fotografia. O plano fotografia inclui uma parte de nuvem, eu acho que tem 10 GB, 2 GB de nuvem lá, da Adobe, né? E você também ganha o Photoshop. Então você tem o Lightroom Classic, o Photoshop e nuvem. Tudo por R$ 43,00 por mês. Não é caro, tá certo? É um investimento e qualquer fotógrafo precisa de uma ferramenta dessa. Outra pergunta que surge disso aí é se existe um programa gratuito para isso. Existe. Né? Um dos exemplos aí é o Capture One, né? O Capture One ele é uma ferramenta de edição também, só que ela é gratuita, só que assim, é muito parecido com o Lightroom. Mas o acesso à informação para esse tipo de ferramenta é mais difícil. Por exemplo, se você quer fazer um tipo de edição, você quer um preset lá para o Lightroom. Se você for lá no YouTube, você jogar lá preset Lightroom efeito outono, você vai encontrar 1 milhão de ferramentas para fazer isso. Agora, no Capture One pode ser que você ache poucos vídeos e se achar, a gente não tem certeza da informação que vai ter neles. Né? Então não acha fácil curso, outras coisas do tipo. Então o Lightroom ele é desenvolvido desde 1995, mais ou menos, pela Adobe. Né? Então é uma ferramenta aí bem completa e bem legal para se usar, tá bom? Então não temos mais perguntas aqui. Eu espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês. Espero que vocês estudem bastante fotografia aí. E, bom, galera, ficamos por aqui. Valeu!